Olá pessoal, vamos continuar com a aula anterior, onde nós estávamos tratando de cinética química. Nessa parte agora vamos ver a segunda parte da teoria das colisões, ok? Muito bem, nós vimos, que para uma reação ocorra mais rápido, que nós precisamos colocar mais reagentes juntos, aumentar a intensidade do choque entre os reagentes, aumentar a afinidade química entre os reagentes. Foi aqui que nós paramos na aula anterior, a primeira parte da aula. Muito bem. Então, vamos lembrar, para que uma reação aconteça mais rápido, mais reagentes, mais choques, mais afinidade química. Ok? Bom, então vamos lá. Como que eu vou então interferir? Quais os fatores vão permitir isso? Temperatura e superfície de contato aumenta a intensidade de choque. Temperatura faz aumentar o movimento, superfície de contato permite mais vezes se encontrar. Concentração é colocar mais reagentes juntos. Então a concentração dos reagentes, vai interferir. Esses três são os principais fatores: temperatura, superfície de contato, concentração dos reagentes. Mas eu tenho, por exemplo, o catalisador. Catalisador, luz, eletricidade, aumenta a afinidade química entre os reagentes. Então, também são fatores que vão interferir na velocidade da reação, na rapidez da reação. E a pressão aumenta a intensidade, porque quando eu aumento a pressão, eu faço com que as moléculas se encontrem mais vezes. Então, aumenta a intensidade dos choques entre os reagentes. Então vamos analisar cada um desses fatores e vamos ver fator por fator como que ele interfere, ok? Muito bem, começando então com a temperatura. Vamos lembrar que cada temperatura tem um grau de movimento, então a energia está associada ao movimento das moléculas, que vai fazer com que elas se choquem. Quando eu aumento a temperatura, eu aumento a velocidade de movimento das moléculas, portanto, vou conseguir aumentar a velocidade das reações. Entendeu? Então, se eu tenho uma reação química, eu consigo tornar essa reação mais eficiente se eu aumentar a temperatura da reação. Vamos pensar. A teoria da colisão aumenta a probabilidade das moléculas reagirem quando aumenta a energia, Então, por exemplo, vamos pegar aqui, vamos colocar um comprimido de tipo São Rizal, certo? E eu coloco aqui uma água quente e uma água fria e coloco esse comprimido, um comprimido efervescente, Mesma quantidade, metade de um comprimido. No primeiro potinho a água está quente, olha lá, a reação aconteceu mais rápido. Lembre que esse comprimido produz gás, quando ele está em água. E aí o gás fez com que o potinho estourasse, abrisse a tampa. Olha só, isso acontece primeiro no potinho com água quente. Então a temperatura da água vai tornar, a temperatura mais alta na água vai tornar mais eficiente essa reação. Ok? Muito bem. Superfície de contato. Bom, o que acontece com a superfície? Vamos imaginar que eu tenho uma molécula, por exemplo, um pó. Um pó tem mais probabilidade de ter contato do que inteiro. Então, aqui a mesma reação, água em mesma quantidade, mais um com comprimido efervescente pulverizado e outro em pedaço, o que está pulverizado vai reagir mais rapidamente. Olha só, ele está, pronto, reagiu, tá vendo? Ou seja, formou o gás com mais intensidade. Então, quando eu vou queimar madeira, por exemplo, se eu pego o graveto, queima muito mais rápido do que uma madeira, um pedaço inteiro, de madeira. Você pega a mesma massa. Vamos imaginar que você tem um pedaço de madeira lá de 500 gramas. Então,
500 gramas de graveto e 500 gramas de um pedaço inteiro de madeira, os gravetos vão queimar muito mais rápido. Porque o contato deles com o ar será muito maior, certo? Então vai ser mais eficaz esse processo de combustão, porque você tem um contato maior entre os reagentes, ok? Então a superfície de contato vai interferir na velocidade dessa forma. O outro ponto é a concentração, né? Quanto mais reagentes eu colocar, mais probabilidade deles se encontrarem, maior velocidade de reação. Então eu aumento a concentração dos reagentes, eu aumento a probabilidade desses reagentes se encontrarem. Ok? Muito bem. Então um exemplo disso, olha aqui, ó. Vamos pegar assim, né? Imaginar uma experiência hipotética em que eu tenha um H2 e um I2. Então a probabilidade deles se encontrarem é de 1, certo? Uma possibilidade deles se encontrarem. Mas se eu aumentar a quantidade de I2, eu dobro a probabilidade de encontro, certo? Se eu dobrar também o H2, eu quadruplico a possibilidade de encontro. Olha só, tá vendo? Então, conforme eu vou aumentando as concentrações, eu vou aumentando a probabilidade de encontro. Então, as reações vão ocorrer cada vez mais rapidamente. Tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho, vamos imaginar o experimento aqui que nós estamos fazendo. 2 potes. Coloco água nos dois, tá? Água na mesma temperatura. Mais um eu coloco 1/4 de comprimido, outro eu coloco meio comprimido. O que vai acontecer? Meio comprimido tem mais reagentes. Então, olha só a reação acontecendo de forma mais eficiente quando eu coloco mais comprimido. Ok? Então, a concentração também interferiu aqui. Ok? Muito bem. Outro fator que nós falamos é o catalisador. O que o catalisador faz? Bom, ele aumenta a velocidade da reação, mas ele não é consumido ao longo da reação. Tá? O catalisador, ele diminui a energia necessária para que a reação aconteça. Ele acelera a reação sem que ocorra qualquer modificação nos produtos. Ok? Então ele não altera a quantidade de produto, ele não altera a energia envolvida no processo, tá? A variação da energia do processo. Mas ele altera uma coisa, ele altera a energia necessária para iniciar o processo. Essa energia necessária que nós chamamos de energia de ativação. Então, quando ele diminui a energia necessária para que a reação aconteça, ele está tornando os reagentes com um grau de afinidade maior. Por isso ele está interferindo na afinidade química entre os reagentes, porque ele está diminuindo a energia necessária para que eles reajam. Chamamos esse aumento da velocidade da reação, em que o catalisador participa, de catálise. Então, catálise é o nome que damos para uma reação em que tem a participação de um catalisador. O catalisador é extremamente importante e muito comum nas reações. Então, é até motivo de segredo industrial, né? Grandes corporações, por exemplo, têm os seus catalisadores até como um segredo, porque é o catalisador que vai tornar a reação mais eficiente. Então, descobrir um catalisador que seja eficiente para um processo poupa muita energia, né? Poupa diferentes etapas, né? Economiza etapas. Então, você vai ter economia de tempo, economia de custo, né? Economia, inclusive, até de em alguns processos, a formação de resíduos e assim por diante. Então, o catalisador
é extremamente importante numa reação, ok? A luz, a eletricidade, ou seja, formas diferentes de energia, também vão interferir, né? Então nós temos algumas reações que são bem fácil da gente exemplificar, né? Em que a velocidade é interferida com a presença dessas formas diferentes de energia, né? A luz, a gente deve lembrar, né, que ela é uma onda eletromagnética e, portanto, ela pode interferir no movimento dos elétrons, né? Essa onda pode tirar elétron, movimentar o elétron, e isso vai tornar a reação mais eficiente. Obviamente que nem todos os reagentes sofrerão ação por luz. Vai depender aí, né, do tamanho do movimento desse elétron, que vai ser comparado ou não à onda, ao tamanho da onda que a luz está ali empregando, né? Um exemplo que a gente já viu bastante, já conhece muito, é a fotossíntese, né? Então, o fato de que uma planta não vai produzir glicose se não tiver luz presente. Então, para que ela produza glicose, a partir de dióxido de carbono e oxigênio, né? De dióxido de carbono e água, ela vai precisar da luz, tá? E aí vai liberar oxigênio. Muito bem. Outro exemplo bastante interessante, né, é a água oxigenada. Nós não podemos guardar a água oxigenada em vidro transparente, né? Você pode observar que não tem água oxigenada sendo vendida na farmácia, em mercados, em vidro transparente. A água oxigenada, o recipiente tem que ser opaco, para que a luz não entre. Porque se tiver a presença de luz, decompõe. Portanto, a luz também participando aqui, né? Revelação de filmes, antigamente, né? Era muito comum, hoje já não se usa tanto. Esses filmes são mais usados por profissionais, né? Mas no nosso cotidiano a gente não usa mais a revelação. Mas a reação ocorreria com o brometo de prata. O brometo de prata sofre interferência da luz facilmente, tá? Então a luz vai impressionar o brometo de prata aqui e vai formar a prata pura, né? A G0, tá? Ou a G metálico, tá? Prata metálica, ok? Muito bem, e a pressão, né? Que é o último item que nós tínhamos mostrado. A gente precisa lembrar que pressão é aquela força sobre área, né? O movimento do gás. Então, quando a gente está falando de pressão, nós estamos falando de substâncias gasosas, né? Então, a pressão, se eu aumento a pressão, diminui o espaço em que o gás está ali preso, né? Está ali encerrado, e isso faz com que a concentração desse gás seja maior. Ou seja, quando eu aumento pressão, é como se eu estivesse aumentando a concentração dos reagentes, mesmo sem colocar o reagente. Lembrando que concentração é a quantidade por um espaço ocupado, né? Então, se eu diminuir o espaço ocupado, essa quantidade parece aumentar, né? Mesmo que eu não tenha colocado mais, mas a razão entre a quantidade e o espaço aumenta, ou seja, a concentração aumenta, né? Então, observe aqui, ó. Digamos que eu tenha esse primeiro caso, né? Nesse primeiro caso, eu tenho um volume que eu vou chamar de volume 1. Olha só, a quantidade de substâncias no volume 1 seriam 8 substâncias, né? Então, eu tenho 8 substâncias num volume 1. Digamos que esse volume seja de 2 litros. Então, 8 dividido por 2, 4. Então, seria 4 substâncias por litro. Aí eu reduzi pela metade o volume. As substâncias continuam 8, mas o volume agora passou a ser 1 litro. Então eu vou ter 8 substâncias para cada litro. Então no primeiro caso a concentração era de 4 por litro, no segundo caso de 8 por litro. Então quando eu aumento pressão, eu estou interferindo na concentração de alguma forma, certo?
Ou seja, eu diminuí o espaço, as colisões vão ser maiores, porque o espaço do movimento das moléculas é menor. Ok? Muito bem. Isso é o que nós tínhamos para hoje, pessoal. Até a próxima, então. Tchau.